Ora, o fruto rei vai também estar em destaque esta tarde na nossa rúbrica da matemática ao seu encontro e vamos falar do número de ouro. Muito boa tarde, professores Ricardo Teixeira. Temos também um ananás em destaque, mas, sobretudo, aquilo que nos traz são as curiosidades do chamado número de ouro. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós temos vários temas pensados para esta nova série de programas da Matemática ao seu encontro. Gostávamos de continuar a mostrar curiosidades ligadas à matemática recreativa, curiosidades numéricas, como vai acontecer hoje, e também na linha daqueles temas ligados à descoberta de padrões, onde já trabalhamos muito aqui, padrões nas calçadas, nas varandas. Gostávamos, nesta temporada, de dedicar um pouco de atenção também ao artesanato, e lançamos o desafio aos telespectadores, se tiverem pessoas conhecidas ou se eles próprios tiverem peças de artesanato, e há formas tão ricas de artesanato aqui nas nossas ilhas, que contactem o programa para podermos analisar também do ponto de vista matemático esse artesanato. Para já, no tema de hoje, temos curiosidades numéricas. Já aqui, entre hoje oportunidades, falamos em vários números, uns da sorte, como o 7, muito ligado ao desporto, também com muitas referências na Bíblia. Números que inspiram mais receio, como o 13. Como o 13. E estamos quase sexta-feira 13. E estamos quase na sexta-feira 13, é verdade. Mas é curioso que noutros países, por exemplo, em Itália é mais o 17, na China é mais o 4, que são aqueles números que inspiram algum receio. E existem outros números das pessoas adeptas da numerologia, como o 11 e o 23, que estão associados a desastres, já aqui falamos noutras oportunidades, como o 11, às vezes quando um avião cai, o 11 está no número de voo e há sempre quem se refira ao 11, o 11 de setembro, por exemplo. O 23 também está associado a acidentes, como aconteceu com o Titanic, que se afundou na madrugada do dia 15 de 4 de 1564, e se nós adicionarmos todos esses algarismos, dá precisamente 23. A bomba de Hiroshima foi lançada às 8 horas e 15 minutos da manhã, e 8 mais 15 dá 23. Portanto, os adeptos da numerologia encontram sempre outros significados. Outros significados para esses números. Muitos deles até são números primos, mas todos eles são números inteiros. E então, o que eu trago hoje ao programa é um número que não é inteiro, ou seja, vai ser uma dízima infinita não periódica, um número irracional, que já vamos falar daqui a pouco, mas é um número que se designa habitualmente como número de ouro. Não é por dar sorte nas finanças. Era bom que assim fosse. Era bom, mas está muitas vezes ligado aos ideais de beleza. E, portanto, é interessante também um bocadinho analisar o número de ouro. Eu, se calhar, sugeria que passássemos já às imagens. A primeira imagem que eu trago tem a ver com tatuagens. Por que não inspirarmos na matemática para fazer uma tatuagem? Aqui do lado direito vemos o pi, que é um número famoso que todos nós estudamos na escola. O número π está associado ao círculo, concretamente pode-se definir como o quociente entre o perímetro e o diâmetro de um círculo, é aproximadamente igual a 3,14. E do lado esquerdo temos o φ, o número de ouro, que vamos falar hoje. Na próxima imagem vemos mais uma tatuagem que tem o valor exato de φ. O valor exato de φ é 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Em termos aproximados, dá aproximadamente igual a 1,618. Mas é uma dízima infinita não periódica, ou seja, não conseguimos encontrar um padrão nos seus dígitos. Vemos na próxima imagem outra tatuagem, onde vemos o φ com algumas casas decimais. Também pode servir de inspiração lá para casa. E lá está, se repararem em cima, 1,618, depois segue-se 0, 3, 3, 9, 8, 8, 7 e por aí fora, mas não há um padrão de repetição, é uma dízima infinita não periódica, também chamado número irracional. Cria-se um enigma. E cria-se um enigma, portanto, e este é um número que tem surgido ao longo, aqui está um outro cartaz, onde vemos alguns dos seus dígitos. Há um número infinito e por muito que eu ande à procura não consigo encontrar nenhum padrão, o que suscita sempre os matemáticos antigos. Alguns negavam esses números, a existência desses números, porque eram irracionais, lá está, não eram racionais. Não se justificavam. Não se justificavam. Mas é um número interessante que ao longo da história tem gerado muito e suscitado muito interesse. Para percebermos um pouco do número de ouro, que está muito ligado também à natureza, vamos recordar os números de Fibonacci, que já aqui falamos no programa, e vão estar relacionados precisamente com o ananás.
para depois contextualizarmos melhor. Então, eu passo a recordar, primeiro que tudo, o Leonardo de Pisa, que vemos na próxima imagem. Foi um matemático que nasceu por volta de 1170 e viveu até 1240, e em 1202 publicou um livro, Liber Abaci, livro de Ábaco, que introduzia a numeração indo-árabe, os numerais que estamos habituados a escrever hoje, introduzidos na Europa. E no seu livro propôs um problema, e a solução desse problema passava por uma sequência de números, que vemos na próxima imagem, que ficou conhecida como sucessão de Fibonacci, que apresenta esta sequência de números 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e por aí fora. E se repararmos bem, como vemos na próxima imagem, se eu adicionar dois termos consecutivos, obtenho sempre o seguinte. Portanto, 1 mais 1 dá 2, vemos na próxima imagem 1 mais 2, que dá 3, na próxima imagem 2 mais 3 dá 5, e na próxima 3 mais 5, 8, e assim sucessivamente. Portanto, é uma sucessão que tem este padrão interessante. E o que é mais curioso é que encontramos estes números desta sequência na natureza com alguma frequência. Se nos concentrarmos no 8 e no 13, vemos na próxima imagem, são dois termos consecutivos desta sequência, vamos encontrá-los precisamente onde, Vera? Vamos encontrá-los no ananás. Vamos passar à próxima imagem. Que aí uma das curiosidades. Aqui está uma das curiosidades. Portanto, o ananás é revestido por essas brácteas, esses símbolos em forma de diamante. E, na verdade, se percorrermos com o dedo, nós temos duas famílias de espirais. Umas que enrolam no sentido dos ponteiros do relógio e outras que enrolam no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Se nós contarmos todas as espirais ali do lado esquerdo, paralelas àquela que está marcada a preto, vamos ter 8 ao todo. Se contarmos as espirais que estão paralelas com aquela que está marcada do lado direito e que enrola no sentido contrário, vamos ter 13. E encontramos sempre 8 espirais para um lado, 13 para o outro, em qualquer ananás. O telespectador pode confirmar. Nunca tinha reparado. Quando for ao mercado da Graça, mas agora por vamos exemplo, estar atentos. Pode confirmar. Na próxima imagem vemos um outro exemplo. Esse padrão também é comum nas pinhas, por exemplo, do nosso pinheiro bravo. E aqui vê-se perfeitamente bem. Temos 8 espirais que enrolam no lado esquerdo, não é? Que enrolam no sentido contrário aos ponteiros do relógio, e no lado direito vemos as 13 espirais que rolam no sentido dos ponteiros do relógio. E sempre novamente o 8 e o 13, que são dois números consecutivos da nossa sequência de Fibonacci. Também é comum, na próxima imagem vemos nos troncos das palmeiras, como por exemplo as palmeiras das Canárias, que encontramos com frequência. Mesmo aqui em Ponta Delgada encontramos em frente à Marina de Ponta Delgada, mas de uma maneira geral pelas ilhas dos Açores encontramos este tipo de palmeira, e aqui só identifiquei uma espiral de cada família, mas se nós tivermos a paciência, digamos assim, de percorrer, contornar o tronco e de contar, vamos sempre ter 8 para um lado ou 13. Portanto, são números que aparecem na natureza. Este tema já foi abordado aqui no programa, também os telespectadores interessados podem consultar a página do Facebook e ler também os artigos do Atlântico Expresso, ou então mesmo as rúbricas aqui do programa. E em próximas oportunidades fica prometido também relacionar os números de Fibonacci com as flores. Vamos fazer isso, se calhar mais perto da primavera. Será um bom tema aqui de conversa. Há outras potencialidades na natureza. Há outras. Portanto, os números de Fibonacci encontram-se em muitos aspectos da natureza e vamos ver mais exemplos em futuras oportunidades. Para já, então, qual é a relação entre o número de ouro e os números de Fibonacci? Vemos na próxima imagem essa relação. Se nós considerarmos os termos da sucessão de Fibonacci, aqueles que nós vimos, que estão marcados em cima, e se nós dividirmos cada termo pelo anterior, estão a ver 1 a dividir por 1, 2 a dividir por 1, 3 a dividir por 2, nós vamos obtendo valores cada vez mais próximos. Por exemplo, se repararem no lado direito, já o 89 a dividir por 55 é um número muito próximo de 1,618, que é precisamente o número de ouro. Ou seja, se nós dividirmos os termos da sucessão de Fibonacci, cada termo pelo anterior, vamos aproximando cada vez mais do número de ouro. E o número de ouro tem assim uma estreita relação com os números de Fibonacci. Ora, se os números de Fibonacci aparecem na natureza com frequência, também o número de ouro está associado. E talvez por isso o homem, com o passar do tempo, apercebeu-se dessa regularidade na natureza e transcreveu também para a arte. E vemos também muitos aspectos ligados à arte, onde figura o número de ouro, e serão também temas para próximas rúbricas aqui no programa. Para já, se calhar, abordava um bocadinho de história e passava à próxima imagem, onde vemos uma obra famosa, Os Elementos de Euclides. Durante muitos séculos foi a principal obra de matemática. Vera, só para ter uma ideia, era tanto lido como a Bíblia. Portanto, era a Bíblia dos números. Era a Bíblia dos números, portanto, uma obra de referência.
E nessa obra, Euclides definiu o número de ouro e definiu da seguinte forma, podemos ver na próxima imagem, considerou um segmento de reta e referia que, de facto, o segmento de reta total, portanto o EG, está para FG, a parte maior, assim como a parte maior FG está para a parte menor EF. E com isso, repararem ali em baixo, a distância entre A e F é marcada como 1 e a distância entre F e G é marcada como X. E se nós resolvermos uma equação baseada nesta relação, nós obtemos como solução positiva precisamente o número de ouro. E assim nasce o número de ouro em termos matemáticos. Também podemos ver a próxima imagem, só para termos uma ideia, que o número de ouro pode ser aproximado, o φ, pode ser aproximado por uma sequência infinita de uns com frações. 1 mais 1 a dividir por 1 mais 1 a dividir por 1 mais 1 a dividir por 1 mais 1. Infinitamente. Infinitamente e, portanto, como qualquer outro número irracional, é uma dízima infinita não periódica, mas pode ser aproximada por números racionais, o que é interessante. Só que a forma como, por exemplo, esta sequência é apresentada, percebemos que essa convergência é muito lenta, por isso até o φ é conhecido como o mais irracional de todos os números irracionais. E também é algo que tem despertado... Interessante essa designação. É, o mais irracional dos irracionais, de certa maneira, também desperta um mistério, um certo mistério. Mas, para apimentar um bocadinho aqui a nossa rúbrica, vamos a pôr em prática. Vamos ver em que situações é que podemos ver um número de ouro. E, para isso, recordo a famosa obra O Código da Vinci, que muito circulou, quer a nível do livro como do filme que foi adaptado, e que apontava para vários aspectos, até vários aspectos interessantes, de padrões matemáticos, e um deles era o pentagrama. O pentagrama, ou estrela regular de 5 pontas, é um dos símbolos inventados pelo homem que deu origem a mais interpretações ao longo da história. Para os hebreus, por exemplo, era um símbolo da verdade, em menção aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os primeiros cristãos associavam-na às 5 chagas de Cristo. Já quando se inverte o pentagrama, de forma a apresentar uma ponta para baixo, este recebe o nome cabalístico de pentáculo, sendo utilizado muitas vezes para simbolizar o diabo. Mas, passando dos mitos para a matemática, nós vemos aqui na imagem um pentágono regular, uma figura com 5 lados, e se nós considerarmos as diagonais do pentágono, temos o pentagrama, que curiosamente forma outro pentágono no seu interior, que por sua vez forma outro pentagrama, que por sua vez forma outro pentágono, e nós podemos ver isso até o infinito. E agora o exercício é contabilizá-los. E, portanto, até o infinito. Mas o que é interessante, tem ali marcado na figura um A e um B. O A é o comprimento de uma diagonal do pentágono e o B de um lado. Se dividirmos já por B, obtemos o número de ouro, precisamente 1,618 aproximadamente. E, portanto, o número de ouro aqui também está presente no pentágono e no pentagrama. Estes triângulos que nós conseguimos ver com os lados A e B são também chamados triângulos de ouro, porque estão associados ao número de ouro. Vamos passar para a próxima imagem. Outra situação interessante, exatamente, figura. Vera, nós recordamos desta obra marcante de Leonardo da Vinci, O Homem de Vitrúvio, e especula-se que Leonardo da Vinci, o autor desta obra, tenha feito a obra pensando no número de ouro. Porque se nós fizermos a medição da altura do Homem de Vitrúvio, e se nós fizermos a medição da distância que vai dos pés ao umbigo, e dividirmos a altura do Homem de Vitrúvio pela distância do chão ao umbigo, obtemos um número próximo do número de ouro. Não sabemos se foi feito de propósito ou se é uma consequência, eventualmente, da própria natureza. Embora o próprio Leonardo da Vinci não deixava muitas coisas ao acaso. Não deixava, é verdade. O gênio. É verdade, Vera. Ele não deixava muitas coisas ao acaso e até era uma pessoa que se interessava muito pela matemática. E por isso, se calhar, é mais de ter sido de propósito. Mas o telespectador pode se inspirar nisso e fazer um concurso lá em casa. Para ver quem tem o número Para ver quem é o mais belo. E, portanto, supostamente, quem é o mais belo é quem. Depois de fazermos as medições, ali o A representa a altura da pessoa, o B representa a distância dos pés ao umbigo, ou do umbigo ao chão, como quisermos. Se fizermos a divisão de A por B, ou seja, do maior valor pelo menor, 1,68. Quem mais se aproximar de 1,618 do número de ouro, pois pode ser considerado o mais belo lá em casa. Portanto, é algo que recomendo como uma brincadeira, mas uma brincadeira engraçada.
É claro, só uma chamada de atenção, devemos dividir tudo em centímetros ou em metros, portanto, consoante a medição for feita, deve ser as duas, o A e o B, devem ser medidos ambos em metros ou em centímetros para fazermos uma divisão correta. Esta é uma das fórmulas da beleza humana, através da matemática. Supostamente. E depois há quem, os adeptos do número de ouro, veem o número de ouro em todo o lado. E há quem faça outras medições engraçadas. Eu tenho aqui, até aqui uma nota, por exemplo, a distância do cotovelo à ponta dos dedos, a dividir pela distância do pulso à ponta dos dedos, em princípio dá um número próximo de 1,618 e quem mais se aproximar também, se houver dúvidas em relação a outra medição, supostamente é quem tem os ideais de beleza, para quem acredita nessa relação com o número de ouro. Ou seja, quer na natureza, quer também no corpo humano, há múltiplas potencialidades de encontrarmos este número de ouro. É apenas uma questão de pesquisar e, sobretudo, fazer contas. Sem dúvida, e os adeptos do número de ouro, até estou-me a lembrar agora de um livro que foi publicado em que todo o rosto é objeto de análise e de medições, desde os dentes ao nariz, e dever estudar todas as relações que possam se aproximar na divisão ou dividir uma medida pela outra de 1,618 e, no fundo, ter aquela ideia do segmento reto da obra de Euclides, dos dois comprimentos, que é isso, no fundo, que está em causa. A distância do umbigo ao chão e do umbigo à cabeça estar em proporção de maneira que se aproxime com o famoso número de ouro. E para tornar também essa matemática mais recreativa junto das crianças, aquilo que também esse exercício de fazermos a medição do nosso corpo para ver se temos connosco o número de ouro, é sugerido também às crianças, uma forma também de idealizarem esse número. Eu, por acaso, quando me convidaram para fazer algumas palestras de divulgação nas escolas, já cheguei a levar ananases e lancei o desafio das crianças contarem as famílias de espirais e de chegarem à conclusão que os números 8 e 13 estavam presentes, mas também já cheguei a fazer o concurso de quem é o mais belo, como forma de motivar para o estudo dos números irracionais, aqueles números que têm as tais dízimas, onde não há nenhum padrão de repetição, e são números que, historicamente, geraram sempre maior fascínio pelos matemáticos, pelos artistas. Não só ficam com essa noção destes números irracionais, mas que também são, de certa forma, racionais, como igualmente, a partir destas brincadeiras, entre aspas, adquirem outros conceitos, como, por exemplo, as sequências que falou de Fibonacci, e também vêm associadas nesta perspectiva lúdica. Sem dúvida, e é interessante a criança perceber, num trabalho de investigação, por exemplo, que o número irracional, que é uma dízima infinita não periódica, que é diferente dos outros, pode ser aproximado numa sequência com números inteiros, pela divisão, como a sucessão de Fibonacci, ou mesmo por números que são racionais. A nível de investigação matemática pode ser interessante e pode apelar, de facto, para a compreensão da matemática como algo que nos ajuda até a compreender melhor a realidade. Por isso, eu já não vou olhar para o ananás da mesma forma, nem para o homem de Vitrúvio, porque já sei que algo está implícito. E eu prometo, nas próximas rúbricas, Vera, mostrar outros exemplos, quer da ocorrência dos números de Fibonacci, quer da ocorrência do número de ouro na natureza e também na arquitetura, e são exemplos muito interessantes. Estou-me a lembrar de quadros, de pintores famosos, e podemos investigar outras ocorrências aqui, e certamente que os telespectadores vão gostar. Vão gostar, sim, senhora. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, pela sua presença no Açores hoje e por este tema interessante que nos trouxe nesta rúbrica. Uma boa tarde para si. Até para a semana. Obrigado. Obrigada. Aqui fica esta sugestão de descobrir se em si também há um número de ouro. E é com este assunto que pomos também um ponto final, neste caso de ouro, no programa desta segunda-feira do Açores Hoje. Amanhã vamos ter uma tarde desportiva com várias modalidades em cartaz. Queremos que faça connosco essa maratona, por isso esteja connosco às 5. Até amanhã.